Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria para mim trazer mais um comentário bíblico. E o comentário bíblico de hoje é voltado para os jovens. Nós estamos aí com um tema do nosso comentário bíblico para jovens, que é os 9 passos que levam a um futuro casamento feliz. E hoje eu já falei de 5 passos, hoje nós vamos para o 6º passo. Você que ainda não ouviu os demais vídeos falando sobre esses 5 passos que levam a um futuro casamento feliz, vale a pena você ouvir, tem conselhos preciosos para a sua vida lá. Mas hoje nós vamos falar desse 6º passo, que é ter entre ambos comum acordo. Antes de você, jovem, ir até o altar de Deus, diante do pastor, diante da igreja, e der um sim para a pessoa que você pretende passar o resto da vida com ela, é muito importante que você a conheça muito bem e que essa pessoa também o conheça muito bem. É importante que quando um casal de jovens quer se casar, é muito importante que um conheça as vontades do outro, saber o que a pessoa gosta, aquilo que ela não gosta, saber quais são os planos, quais são os objetivos, porque isso é muito importante para ver se há um comum acordo. Porque se um pensa em ir para o norte e o outro pensa em ir para o sul, certamente vão ter complicações muito grandes no casamento. E isso não é bom. Então é preciso ter um conhecimento panorâmico um do outro para saber se há um comum acordo, se não há muita diferença. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar da incompatibilidade de gênio. E hoje muitos casais estão separando e estão colocando a culpa nisso. Mas porque eu gosto disso e ela não gosta, porque eu queria assim e ela não queria, porque eu queria fazer isso e ela não queria fazer, porque eu tinha uma profissão e ela não gostou da minha profissão, e há uma incompatibilidade de gênios, e então a gente vai separar. Então é muito importante que você veja isso. Veja se não há essa incompatibilidade de gênio. É claro que uma separação de um casal, a incompatibilidade de gênio não justifica. Mas como o estudo hoje é voltado para você, jovem, eu quero falar com você que ainda não casou, que tem a oportunidade de ver se há essa incompatibilidade de gênios. E havendo essa incompatibilidade de gênios, você certamente tem que orar, buscar a direção de Deus, porque isso é uma situação complicada. Porque a Bíblia nos diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Então veja bem, se a Bíblia diz que é difícil 2 andarem juntos se não houver acordo, você imagine morar junto, morar debaixo do mesmo teto. Então é uma situação que você deve avaliar. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 ao 40, ali fala que Paulo e Bernabé, eles tiveram um desacordo entre eles, porque Paulo não queria levar João Marcos, já Bernabé queria levar João Marcos. Então houve ali uma discórdia entre eles, e ali eles se separaram. Um foi fazer a obra de Deus para um canto e o outro para uma outra região. Então eles se separaram devido àquela discórdia, aquele desacordo que houve. Então é muito importante você procurar saber se a pessoa concorda com aquilo que você já é ou com aquilo que você pode vir a ser. Por exemplo, às vezes você tem um desejo de ser um policial. De repente, a pessoa que você quer casar, ela não gosta dessa profissão. Ela tem medo, fala, vai que eu fico viúva, porque é uma profissão de risco, ser um policial. Então, se você já tem esse sonho de ser um policial, você já tem que relatar para ela e ver se ela concorda com isso.
para que amanhã, depois que vocês se casarem, ela não venha falar para você que não quer que você seja um policial, porque você vai dizer, não, nós já conversamos e nós já acordamos sobre isso. Então, é muito importante vocês sentarem, conversarem e verem as diferenças. Por exemplo, às vezes você gosta de orar, a pessoa que está com você não gosta. Você gosta de ir para as vigílias, a pessoa que você quer casar não gosta. Então, você já tem que entender que depois que você casar, você vai ter que ir para a vigília sozinho ou sozinha. Porque a pessoa que você casou não gosta de ir para a vigília. É isso que você quer? Se for, então case. Mas, se você acha que você não vai dar conta de ir para a vigília sozinho, que você não vai aceitar ele ficar em casa e você ir orar, ou ela ficar em casa e orar, então precisa sentar e entrar num acordo. Caso contrário, tem que se buscar uma direção de Deus, porque tem que se haver um acordo para o casamento. Às vezes você gosta aí de, por exemplo, tem jovem que já é um pregador da palavra de Deus, ou tem um sonho de ser. É preciso conversar, porque o pregador geralmente viaja muito, e tem mulheres que não gostam que o homem fica viajando. Então você precisa sentar e conversar com essa pessoa para ver se ela está de acordo. Para que um dia amanhã ela não venha cobrar você. Você fica viajando, fica pregando, né? E se você conversou antes, você vai dizer, não, nós sentamos e conversamos e você concordou, você aceitou. Então a pessoa obviamente não vai ter argumento. Agora, se não sentou e não conversou, depois que casou, aí vai querer ajustar, e se não tiver paciência, nesse ajustamento pode haver uma complicação aí e trazer prejuízo para o casamento. Por exemplo, um outro exemplo que eu dou aqui é de uma jovem que às vezes tem um chamado para o louvor, de ser uma cantora, de louvar o nome do Senhor. E a cantora também viaja bastante, o cantor. Então o que acontece? De repente, a pessoa que você pretende se casar, ele não gosta, fala, eu não gosto de ficar, olha, cantora que fica cantando. Então quer dizer, já abre o teu olho, ele já está dizendo que não gosta. Então você já tem que orar a Deus e dizer, Senhor, ele não gosta, então é complicado. Por quê? Porque você casa com ele, você vai querer, é convidada para ir louvar numa cidade, ele não vai querer te levar de carro, não vai querer ir com você, né? Enquanto ele ainda deixa você ir, não te proíbe, é uma coisa dura, é proibir ainda, dizer, não, já que eu não vou, você não vai, e aí? Então, é muito importante que se sentem, conversem e ver se há um comum acordo aí. Porque se não houver, é desaconselhável casar dessa maneira, quando há diferenças gritantes como essa. Porque existem algumas diferenças que não tem problema nenhum. Por exemplo, tem coisas que eu gosto de comer, a minha esposa não gosta. Isso aí são diferenças pequenininhas. Mas quando há diferença grande, que faz uma diferença no casamento, então precisa-se tomar muito cuidado. Então, verifique, procure saber os gostos dessa pessoa, procure saber o que ela gosta, o que ele não gosta, enfim. Aí você diz assim, não, mas ele pode mudar. Ela pode mudar depois que casa, pode passar a gostar do que eu gosto, pode aceitar a minha profissão, pode aceitar o meu chamado. Quem te garante que essa pessoa vai mudar? Quem te garante que ele vai passar a gostar do que você gosta, a aceitar o teu chamado ou aceitar a tua profissão? Quem diz para você? Quem te garante isso? Aí você diz, mas não, Deus pode mudar. Deus muda quando a pessoa quer. Jesus disse assim, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Veja que Jesus disse, quem quer vir após mim. Então, seguir a Jesus
ou querer uma mudança tem que partir da pessoa. Se a pessoa não quer seguir a Jesus ou não quer uma mudança, não tem como Jesus mudar. Quem quer uma mudança tem que ir para a oração. Senhor, me muda, me molda, tira de mim o que não te agrada, tira de mim o que está prejudicando o meu casamento, né? Faz eu gostar disso que ela gosta, faz eu entender o chamado dela, faz eu entender o chamado dele. Quando a pessoa busca isso de Deus, Deus pode mudar. Mas e quando a pessoa não quer mudar? Quando a pessoa não está disposta a orar, não está disposto a pagar o preço? Como que Deus vai mudar ele? Então, essa história, depois que casa muda, é complicado. Se já há desavenças por desacordos, olha, eu particularmente aconselho você a orar, buscar Deus, né? E ver se realmente Deus está nesse negócio, porque a Bíblia é clara: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se não há acordo, é aconselhável orar, para que você não venha ter problemas seríssimos no seu futuro casamento. Bom, que Deus abençoe, em nome de Jesus, você possa ter aprendido um pouco mais e que esse estudo tenha lhe edificado. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer de coração vocês que se inscreveram em meu canal, você que curte os meus vídeos, você que comenta os meus vídeos. Que Deus abençoe. É uma alegria muito grande quando eu entro no meu canal no YouTube e alguém se inscreveu, alguém comentou, alguém curtiu. Eu fico muito feliz. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Se você achou ou acha que os meus vídeos são edificativos, você tem aprendido, compartilhe com seus amigos, indique o meu canal para outras pessoas, a fim de que outras pessoas também venham ser edificadas pela palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te oriente, e não se esqueça, casamento é algo muito sério, você não pode se aventurar. Tem uma frase na internet que diz que o amor, o casamento, é duas pessoas olhando para uma mesma direção. Então, um não pode olhar para o norte e o outro para o sul. Tem que haver um acordo, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço de vosso irmão em Cristo, Aparecido Santos, e até o nosso próximo comentário bíblico. Deus abençoe. Amém.